desafio era difícil, portanto, e gostávamos, portanto, agora de poder partilhar convosco como é que está a ser entre todos nós, portanto, como é que nós nos unimos para abraçar este desafio e como é que está a ser agora a implementação do mesmo. Marina, queres partilhar então como é que está a acontecer, portanto, quais são aqui os primeiros passos desta implementação? Olá, bom dia. Então, para começar, eu acho que faz sentido dar aqui um enquadramento do que é a complexidade da infraestrutura de backups da Caixa. Nós temos cerca de 4.000 clientes alvos de backup. Isto significa que temos uma média de 200.000 jobs de backup a correr todos os meses, que transferem cerca de 6 petas de dados para o repositório de backups, onde nós já temos cerca de 20 petas guardados. Adicionalmente, fazemos cerca de 50 restores mensalmente. Pronto, isto é a nossa dimensão. No que diz respeito ao software, nós, como somos uma instituição bancária e temos aqui um conjunto de regulação que nem todas as instituições têm, mas nós temos a obrigação de reter dados e fazer reposições de dados que podem ter até 10 anos de histórico. Temos aqui uma complexidade e a substituição de um software de backup não é uma decisão fácil, porque nós temos sempre que reter todos os softwares que utilizamos para poder fazer os restores, não é? Nós inicialmente tínhamos o primeiro software que usámos para cobrir o espectro todo de infraestrutura da Caixa foi o TSM, um software da IBM, que tinha algumas limitações. Quer dizer, não era uma solução que cobrisse toda a nossa dispersão tecnológica e além de ser muito caro. Mas como toda a gente sabe, substituir produtos IBM não é uma situação muito fácil, não é? Então, a única opção que tivemos foi procurar uma solução que fosse open source e que nos permitisse ter aqui um business case imbatível para conseguirmos substituir o produto. E durante os últimos anos nós tínhamos uma solução que é o Backlog, é um produto open source que respondia a praticamente todas as nossas necessidades e tinha uma vantagem que era cobria tudo o que nós precisávamos, mas é um produto que não é propriamente um produto empresarial no sentido de se adaptar às necessidades do mercado. E com o aumento da regulação e os requisitos do DORA, nós tivemos que ir olhar para outras soluções e pensar o que é que vamos fazer agora. E foi aí que decidimos abrir uma consulta e analisar várias soluções. Fizemos uma consulta praticamente quase todos os softwares enterprise do mercado e foi quando decidimos que a Commvault seria o melhor fit para aquilo que eram as nossas necessidades. Não só porque tínhamos cobertura então de todo o nosso espectro tecnológico, que vai desde máquinas solares à virtualização VMware, a movimentos para a cloud, que nós também estamos a antever e que já iniciamos. Tinha também a questão de ter muitas funcionalidades de otimização do consumo do espaço, não é? Porque com a dimensão que nós temos, se não tivermos otimizações, isto torna-se ingerível, não é? Também tínhamos aqui a questão do DORA. Pronto, fundamentalmente o DORA foi o impulsionador e foi aquilo que nos obrigou a tomar esta decisão e a escolha, e o Commvault permitiu-nos cobrir todos os requisitos legais que temos que garantir. Processo de escolha é o que vamos falar agora. Portanto, houve a fase de avaliação técnica, discussão de proposta, apresentação da solução, desenho da arquitetura a apresentar para este desafio. E o que nós gostaríamos de saber agora, Nuno, é como é que foi o papel da Evonik, portanto, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de convite aos dois fabricantes que trouxemos, portanto, para este processo, para apresentar uma solução de sucesso à Caixa. Deixa-me só referir que esta é a fase mais fácil, portanto, a fase do desenho e de discutir a solução técnica
até chegarmos a essa fase, portanto, de escolha tecnológica. Depois temos todo o processo de procurement. Aí sim demorámos vários meses, vários longos meses, até conseguir haver uma decisão final, portanto, por parte da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, Nuno, conta-nos como é que foi essa estratégia, qual foi a definição dessa estratégia para este desafio. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui connosco hoje. Deixem-me só colocar esta nota, porque nós que trabalhamos tecnologia, dizer que se escolher as soluções é o mais fácil, não sei se será exatamente o mais fácil. Quer dizer, nós que trabalhamos diretamente com a tecnologia achamos que não é assim tão simples. Não só não é tão simples, como é um processo crucial para o sucesso da solução que vamos entregar. Não é de todo irrelevante as peças tecnológicas que colocamos, a combinação dessas peças tecnológicas, e especialmente num desafio deste género, pela dimensão que a Marina vos apresentou do ambiente e o tipo de requisitos que tem, há coisas que saltam logo à vista. Primeiro é a criticidade. Todos sabemos o que a Caixa Geral de Depósitos faz, todos sabemos o tipo de regulação a que estão sujeitos, e portanto não é que isto não aconteça noutros tipos de negócios, mas a expressividade, a visibilidade e o impacto de uma falha grave é muito significativa. Por outro lado, apesar de eles serem um banco, gostam de ser eficientes a gastar o dinheiro. E portanto, neste cenário era muito relevante na construção da solução como é que nós também, de alguma forma, protegíamos investimento que a Caixa Geral de Depósitos já tinha. E isto resulta do quê? Eles têm uma necessidade de trocar um software de backup, não é tipicamente uma peça simples ou barata de transformar. Por outro lado, tudo isto tem uma quantidade de volume de dados em repositórios que era importante que fossem, de alguma forma, compatíveis, utilizados na nova solução, para não obrigar uma substituição global. Neste cenário, o que é que nós encontramos? Já tínhamos aqui tecnologia HPE, no caso, grande parte dos repositórios eram baseados em HPE Store Once, para o repositório primário, backup, e nós procurámos uma solução que não só garantisse os vastos requisitos que a Caixa Geral de Depósitos propunha em termos de quer compatibilidade por causa da heterogeneidade das soluções, quer em termos de compliance e segurança para os objetivos regulatórios, mas que simultaneamente fosse aberto o suficiente para permitir trabalhar e utilizar tecnologia que já tínhamos dentro de casa e minimizar o investimento nesta transformação. Lá está, com estes parâmetros, tendo em conta isto, realmente tornou-se mais fácil escolher quais seriam as tecnologias que quereríamos trabalhar. Mas o foco, sobretudo, é este. Nós temos produtos de nível enterprise que disponibilizam um nível de suporte de excelência, porque para a criticidade que estamos a falar, nós falamos sempre em backup, mas isto é proteção de dados, okay? E sobretudo recuperação. Okay? Fazemos muitos jobs de backup, fazemos menos restores, acho que a Marina disse 50 por mês, mas se falhar um desses 50 é uma dor de cabeça significativa e pode significar também responsabilidades muito acrescidas para a instituição, seja por perda de dados ou por violação de outros tipos de compliance. Okay? Portanto, o foco aqui é garantir que estas peças se harmonizam e que depois conseguimos entregar esta solução como um todo para cumprir aqueles objetivos iniciais que normalmente todos sabemos que são simples. Acho que é 300 itens de uma checklist para aplicar, para cumprir todos estes requisitos de horas e semelhantes, estão prontos no instante. E portanto, neste contexto, nós encontramos aqui, junto à HPE e da Commvault, os parceiros corretos para desenvolver esta solução pela maturidade, pela forma como se integram entre eles e pela capacidade de entregar o nível global de solução que é desejável para este tipo de desafio. Muito bem. Então, solução e benefícios. Não é? Portanto, já falámos dos serviços, já falámos do desafio. Vamos agora passar para as vantagens e o valor acrescentado que trouxe então a Commvault, juntamente portanto, com a HPE e com a Evonik, para abraçar este desafio. Amanda, queres-nos contar um pouco portanto, daquilo que é o valor acrescentado que a Commvault traz para estes desafios? Sim, bom dia a todos.
Em primeiro lugar, o que nós fazemos na Commvault é analisar, estudar o caso de uso, o desafio que o cliente tem para poder trazer uma solução mais célere possível para esse caso. Aqui, coisas que a Commvault pode aportar desde o início primeiro, essa plataforma unificada, como a Marina comentou, o ambiente da Caixa é um ambiente super heterogêneo, e com a Commvault nós conseguimos cobrir esse ambiente e poder fazer a gestão dessa proteção de dados de uma forma unificada. Depois nós temos a questão da portabilidade. A portabilidade é muito importante, principalmente quando falamos de ciberresiliência, porque isso é o que nos permite levar cargas de trabalho entre plataformas distintas. E se hoje o ambiente da Caixa muda, se eles mudam de plataformas ou querem levar dados à nuvem, a Commvault consegue suportar não somente na parte de migração, mas mantendo esse histórico de recuperação que eles já têm hoje em dia protegido com a Commvault. Depois, toda a parte de automação. Uma das exigências da DORA é justamente você ter uma cópia isolada, imutável dos dados. E a Commvault consegue fazer a automatização e o isolamento desse ambiente, né, dessa cópia isolada, e realmente criar um ambiente de testes, né? Esses testes operacionais também são um requisito da regulação. E a Commvault consegue entregar isso com a nossa automatização. E, finalmente, a integração com hardware, né? Como o Nuno comentou, eles já têm um parque de hardware instalado, ao qual nós conseguimos nos integrar, não somente no back-end do backup, mas também na gestão de snapshots, de ciclo de vida de snapshots e cópias otimizadas do dado para esse back-end. Alguns benefícios que eu posso destacar aqui para vocês. Primeiro, essa flexibilidade na escolha do hardware. O que a Commvault provê para a Caixa hoje é essa flexibilidade deles poderem eleger qual é a melhor tecnologia que eles querem trabalhar dependendo da necessidade. Essa melhora na automatização, nas operações do dia a dia. Vocês escutaram também da Marina a quantidade de jobs que eles têm que executar a cada dia. Toda a operação ela fica simplificada quando você tem uma plataforma unificada. E aqui, bom, também temos a redução de riscos e a conformidade com a regulação, que também, no caso deles, é muito importante. Basicamente, isso ajuda a Caixa a se preparar também para os desafios futuros que eles terão conforme os ambientes vão mudando e as tecnologias vão evoluindo. Não saindo deste contexto do DORA e do contexto regulatório, portanto, o DORA, no caso do setor financeiro, é aquele que tem posição com mais força, mas temos também NIS 2, que já vamos falar mais à frente, para outras entidades de outros setores. No caso do setor bancário e da Caixa, mais especificamente, quais eram os requisitos de DORA? O que é que vocês necessitavam de facto que a Commvault conseguisse suprimir, portanto, para vocês cumprirem todos os requisitos? Pronto, acima de tudo, um dos requisitos mais relevantes é a questão de podermos implementar cópias imutáveis, do tipo WORM, e termos um repositório imutável que garanta ciberresiliência, termos capacidade de fazer análise forense e verificar se houve alguma corrupção dos dados que estão guardados. Temos também capacidades de autenticação multifator, de RBAC, de atividades com dupla validação. Tudo isso eram requisitos que nós tínhamos no nosso caderno e que a Commvault conseguiu entregar. E depois não é só termos estes requisitos, é termos estes requisitos integrados com aquilo que são as soluções que a Caixa já tem, com o nosso CIEM, com a nossa ferramenta de MFA, e a Commvault conseguiu integrar-se com os repositórios, com o hardware, com o resto do software que nós já temos e que é de um espectro muito alargado e muito diversificado. Amanda, o
que é que nós podemos falar mais para outras entidades que não são no setor financeiro, complementando também os requisitos do DORA, mas implementando a NIS 2 também como requisito, onde é que a Comvolt pode ajudar a cumprir todos estes requisitos e que contributo é que nós podemos dar, não só para o setor bancário, mas para todos os outros? Uma das coisas que essas regulações trazem, uma das consequências, né, é que as equipas de infraestrutura e de segurança hoje estão cada vez mais próximas, né? É cada vez mais importante que essas equipas se falem e desenhem a estratégia de ciberresiliência, porque a proteção de dados acaba sendo realmente a última linha de defesa quando existe um ciberataque. Então, no caso de DORA, por exemplo, DORA tem 5 pilares principais, né? Os testes de resiliência operacional, a gestão de risco, gestão de incidências, gestão de terceiro e compartilhamento de informação. Em todos esses aspectos, a Comvolt consegue ajudar a aportar informação através dessas integrações com o ecossistema de segurança. Então, por exemplo, durante a execução dos backups, como nós tocamos os dados que os clientes estão copiando, nós fazemos detecção de anomalias. E essa detecção de anomalias, quando nós estamos integrados ao ambiente de segurança do cliente, nós podemos reportar ao CIEM quando se encontra uma anomalia dentro das cópias de backup. Isso dentro da parte de gestão de incidências, né? Logo, a parte de teste de resiliência operacional, aqui é onde a Comvolt realmente consegue brilhar e dar para o cliente realmente essas ferramentas por causa da sua automatização. Então, isso se aplica à DORA e se aplica a regulações como o NIS 2 também. NIS 2 tem muitas similaridades com a DORA, e principalmente essa questão de imutabilidade, portabilidade, a simplificação de gestão com uma console única. Todas essas são coisas que aportam a que o cliente consiga realmente cumprir com essas regulações. Muito bem, já falámos de desafios, já falámos de hardware, software, serviços. Falta-nos falar de hardware, neste caso HPE. Pedro, como é que nós juntámos, portanto, a peça que faltava? No caso da Caixa, portanto, eles já tinham os StoreOnes, que já eram os repositórios, portanto, de backups com rácios de duplicação fantásticos, mas como é que a HPE ajudou a responder também a este desafio? Sim, bom dia a todos, obrigado pelo convite em nome da HPE. A função é Category Manager, que em português quer dizer gestor de unidade de negócio, embora eu tenha também, nomeadamente na área de Data Protection, uma responsabilidade fora de Portugal, o que para mim é bastante interessante. E permite-me comparar estes exemplos que nós estamos a trabalhar com o resto dos países do sul da Europa e também da América Latina. E quando começámos, a Caixa, acho que por mérito, já era nosso cliente no repositório, e não era um cliente qualquer, era um cliente que estava no top 5 do maior instalação do mundo de StoreOnes. E quando... Sabias disto, Marina? Sabia, sim. E quando se tem um cliente que é top 5, quando se renegocia a plataforma, a responsabilidade é muito grande. Não há como não manter o cliente, não é? Portanto, sim, de facto, aqui importante é que o software era agnóstico ao hardware, portanto, ele podia correr em hardware HPE ou poderia correr noutros quaisquer hardwares inferiores, obviamente, mas creio que, de alguma forma, a escolha ao pender para a HPE nos honra, mas também nos traz aqui algum mérito. Este mérito advém do facto de trabalharmos com a Comvolt a nível de engenharia, a nível de teste, a nível de suporte, há muitos anos, e temos estas referências já disponíveis para garantir que o software corre nas melhores configurações. Devo-vos dizer que, ao passarmos para esta arquitetura é scale-out, ou seja, passámos de um ambiente em que tínhamos grandes máquinas com muita capacidade mesmo. Eu lembro de termos um pequeno quiproquo numa das máquinas e abrimos chamada no suporte, e quando temos um americano a dizer "This is huge", normalmente qualquer coisinha é huge, amazing, expert, né? Quando temos, portanto, e o que decidimos foi deixar nesta arquitetura
um repositório de backup que cresce horizontalmente para dar performance em capacidade e também em performance. Portanto, nós temos uma relação muito próxima com a Commvault. O que está em portfólio está testado, está validado, e temos não só uma relação de engenharia, mas ao nível depois da área de negócio, devo dizer que a HPE foi considerada o parceiro do ano, o parceiro tecnológico do ano da Commvault, e nós consideramos a Commvault o nosso parceiro estratégico para Data Protection. Portanto, temos aqui muitas iniciativas em conjunto. Devo-vos dizer que vamos lançar agora em dezembro, eu penso que isto vai ser anunciado para a semana no nosso Discovery em Barcelona, que é o nosso grande evento, uma plataforma que o nome será o Hyperscale Flex, Exato. que vamos poder entregar até 1.2 petabytes por hora de backup, na sua configuração máxima. Os 300 teras de backup por hora, mas pondo 4 plataformas vai até 1.2 petas de backup por hora. Com o Restore normalmente tem um rácio de 60% Vamos lançar máquinas novas, portanto estejam atentos, para a semana já se pode falar com mais detalhe sobre estes. Também temos máquinas mais pequenas, como o Hyperscale Scale, para ambientes mais pequeninos. E não paramos aqui. Anunciámos também que numa parceria de software a Commvault vai complementar a sua oferta com a nossa oferta de software de Zerto. Portanto, se quiserem comprar Zerto via Commvault, isso está já disponível aos dias de hoje. Portanto, é uma parceria que complementa, e acho que o Better Together da Commvault e com Zerto protege o cliente end-to-end para qualquer tipo de cenário. E também, numa outra nota que eu tinha aqui, eu não me queria esquecer, porque já estou aqui a aproveitar para fazer um bocado de publicidade à HPE, que é para clientes que estão a explorar alternativas ao incumbente na área de virtualização. Nós temos o nosso Morpheus VM Essentials, que traz poupanças significativas no licenciamento, está já suportado ao nível da imagem para o VME Essentials. Portanto, estamos a trabalhar muito a nível da engenharia. Esta solução, mais uma vez, Marina, muito obrigado pela preferência do nosso hardware, mas é uma instalação que nos honra, porque também é muito grande e permite-nos também vir aqui a palco com uma vaidade, poder dizer que se consegue solucionar os problemas da Caixa com a dimensão de dados que tem, obviamente estamos preparados para endereçar qualquer outro desafio. Certo. Esse desafio, portanto, no início do projeto, não de backups, mas dos repositórios de backup, nem tudo foi um mar de rosas. Portanto, as primeiras store ones que nós entregámos, houve uma delas que teve um problema. E as equipas todas de engenharia e de suporte da HPE, portanto, acharam sempre, mas Portugal tem sempre aqueles desafios que não acontecem em mais parte nenhuma do mundo. Mas como é que é possível acontecer isso e logo num cliente tão importante como a Caixa Geral de Depósitos? O que é facto é que o suporte da HPE acabou por trocar 100% dos equipamentos. Durante um período de tempo, a Caixa teve a oportunidade de poder não só ter os novos equipamentos, mas como reter ainda os antigos. Também, portanto, acabou por ter aqui uma continuidade, portanto, um número de terabytes bastante significativo, portanto, nos store ones. Mas isto para referir que, de facto, nem sempre tudo corre como nós imaginamos no início. O que é importante é a forma como nós ajudamos os clientes e a forma como, neste caso, a HPE se disponibiliza para conseguir suportar esses desafios. Portanto, posto isto, vamos então para a parte de conclusões. Portanto, este projeto começou lá atrás, portanto, na primeira fase, ou na primeira, nem sequer era uma fase, mas com os repositórios de backup. E vou perguntar agora à Marina como é que tem sido, portanto, ao longo destes meses, destes anos, portanto, trabalhar connosco. Quais são os percursos e as fases em que nós estamos e qual é o nosso futuro? Para onde é que nós queremos ir? Então, no que diz respeito aqui ao projeto de backup, nós começámos então com a consulta para substituir a solução de software. Depois tivemos uma primeira fase de implementação, quer do novo hardware, quer da instalação do software, e estamos a terminar uma fase que é a certificação da solução, que envolve a migração de uma quantidade de
de jobs e de workloads para a nova solução. E nesta fase nós estamos já a identificar melhorias que a Amanda referiu há pouco, que nos diz respeito à automação. Nós conseguimos já fazer a migração de forma automatizada e num mês nós conseguimos migrar cerca de 3.000 clientes já para a nova solução, através de tags, através de VM Groups, de forma extremamente simplificada e rápida. Quando terminarmos esta fase, então vamos endereçar o resto do nosso âmbito, do nosso parque, mas temos aqui também em paralelo o desafio de criar o ambiente de recuperação isolado, em que a fase 1 também vai ser a criação de uma infraestrutura de cópias imutáveis, com detecção de ransomware e de tudo o que é relacionado com a ciberresiliência, e que nos permita depois também fazer testes de recuperação aplicacionais de forma isolada e que não interfira com a produção. Nuno, queres nos contar também como é que nasceu esta parceria, como é que nós temos acompanhado, portanto, este processo juntamente da HPE e da Commvault? Bem, felizmente temos acompanhado muito de perto. Há aqui um pormenor nestes desafios e nestas fases que a Marina comentou, que é, para atingir um determinado nível de maturidade, dificilmente é algo que se faça de uma vez e está tudo atingido. E, portanto, o que nós temos aqui primeiro é a adaptação da solução de backup, utilizando o máximo proveito daquilo que temos. Depois, seguindo as referências de melhores práticas, então construir as definições de cofre e zona de recuperação isolada que possam garantir os nossos dados e cumprir esses requisitos. Obviamente, vamos lá ver, se nós quisermos fazer isto num ambiente que tenha 50 teras de dados, provavelmente conseguimos fazer isto num par de meses. Okay? Se quisermos fazer isto num ambiente que tem esta quantidade de clientes e esta volumetria de dados, isto leva um bocadinho mais do que um par de meses. Simplesmente pela quantidade de ações que são necessárias, mas também pela validação dessas ações. E, portanto, como a Marina mencionou, importante para o sucesso disto, quando estamos a tratar de compliance e quando estamos a tratar de números elevados, nós temos que garantir que os processos são previsíveis, que são entregues da mesma forma e, portanto, todas as componentes que nós conseguimos automatizar vão ser uma grande vantagem, não só em termos de execução, como em termos de compliance, porque vão garantir que todos foram tratados da mesma forma e, portanto, todas as regras estão cumpridas. Isto é um fator crítico que é muito mais visto tipicamente em escala pelo trabalho que potencialmente poupa, mas é também relevante porque elimina o fator humano das tarefas repetitivas, porque são erros que acontecem de simpatia, são normais, que nós tratamos e, portanto, minimiza o risco de desvio de configuração que nós podemos encontrar. Isto são características que vêm dos produtos e que são potenciadas pela parceria que nós temos na entrega do projeto. Ou seja, nós estamos a entregar este projeto com uma equipa mista, okay? Que envolveu a equipa HPE, Commvault e Evonik. Isto trabalhando com várias equipas dentro da Caixa Geral de Depósitos também, porque há equipas de especialidade para as várias áreas que são endereçadas. E, portanto, com muito foco na capacidade que entregamos também na gestão de todo este processo. Este projeto é um projeto complexo, é importante que as equipas trabalhem de forma integrada, tem muitas dependências, muitas relações e, portanto, a forma como é abordado o projeto em termos de entrega de serviço é muito relevante para a expectativa que possamos ter de satisfação do cliente e de uma boa solução. Ou seja, não há só peças tecnológicas aqui, a componente humana também é relevante na capacidade que conseguimos colocar para a entrega. E, sobretudo, porque temos um projeto que acaba por ser em várias etapas. Portanto, primeiro trocamos como é que fazemos backup, depois tratamos como é que nós fazemos o nosso cofre e depois tratamos como é que nós recuperamos ou validamos em cenário de emergência. Okay? E aqui já usamos um bocadinho dessas tecnologias e vou só dizer isto porque eu se calhar foquei a conversa muito em Store Once, porque falei em Store Once. Na componente de cofre e de ambiente de recuperação, nós não estamos a usar Store Once, estamos a utilizar servidores Apollo HyperScale X.
E portanto, lá já está, já com o tal repositório que permite crescer horizontalmente e que permite outro tipo de rendimento na recuperação. Porquê? Porque tipicamente quando vamos ao cofre fazer as recuperações, não é daí que se fazem normalmente as recuperações dos 50 restores mensais. Os 50 restores mensais são processos de restore dos repositórios habituais. Em cenários que nós recorremos ao cofre, será particularmente importante não só a integridade dos dados, essa é crítica naturalmente, mas também em quanto tempo nós os conseguimos recuperar, porque tipicamente está relacionado com eventos que causam interrupções muito mais significativas para a organização. Os eventos que vamos ouvindo falar, seja por incidentes relacionados com ransomware, seja por outro tipo de desastre mais alargado. E aí é crítico não só eu ter os dados, mas em quanto tempo eu consigo repor o meu serviço. Okay? E, portanto, esta capacidade de termos um repositório em scale-out que nos permita depois entregar também um tempo de restore adequado aos objetivos que a organização tenha para esses eventos é particularmente relevante. Então, a experiência conjugada que temos todos disto, não só porque infelizmente já tivemos que apoiar clientes em cenários de recuperação e já sabemos o que não queremos que aconteça quando há eventos desse género, quer seja pelos aspectos positivos, pelas características que temos tecnologicamente nas soluções, seja pelo rendimento que nos entregam os sistemas Apollo e pela escalabilidade de nós, seja pela configuração com a HyperScaleX, todo este conjunto é que vai entregar o sucesso que a Caixa pretende. E esta cola é muito importante também nesta forma de entrega. Eu foco essa forma de entrega porque a capacidade de uma equipa de serviços de entregar este tipo de projeto de acordo com a satisfação do cliente é muito relevante. Amanda, e com este feedback, portanto, quais são as conclusões que a Commvault retira relativamente à tecnologia e a forma de atuação, portanto, no mercado? Para nós na Commvault é excelente ouvir esse tipo de feedback, é muito positivo. E a conclusão que eu tiro aqui, ainda que os ambientes e o nosso contexto esteja em constante mudança, a Commvault continua não só atendendo, mas superando as expectativas dos nossos clientes. Principalmente hoje, como o Nuno comentou, onde nós temos cenários aí de recuperação cibernética que é muito importante. Então, para nós uma satisfação estar aqui e compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada. O Pedro já fez os disclaimers todos, já apresentou, portanto, ele antecipou-se logo, portanto, na fase das conclusões. Não sei se quiseres dizer algo mais antes de passarmos para as questões. Portanto... Conclusões, eu acho que, de facto, todos os clientes estão a olhar para esta problemática da ciberresiliência com preocupação. Eu acho que durante muitos anos fez backups para nunca se pensar no restore. E quando se pensa no restore é sempre um friozinho na barriga. Será que isto vai... E demora bastante tempo. E acho que temos que pensar todos em como é que... E há um novo... Os fabricantes estão a olhar também para as appliances de backup. Antigamente desenhavam-se appliances de backup com os discos mais baratinhos que havia, tinham que ter muito espaço, mas baratos, e agora estão-se a desenhar soluções já em all flash para reduzir em 6 vezes, 5 vezes o tempo de restore. Portanto, hoje acho que a maior parte dos clientes em Portugal diria que tem tempos de restore aí entre os 5 teras aos 100 teras, os mais bem equipados, e temos que reduzir esta janela para os 200 teras por hora, 500 teras por hora, e já se consegue. Portanto, um bocadinho por aí que acho que temos que olhar para o restore, ou para soluções alternativas ao restore, que nos permitem continuar o negócio sem potenciar uma paragem significativa.